Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do GA de Recife. Então, gente, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live do projeto Papo Adotivo. Estamos na nossa 17ª live, né? Ou seja, estamos insistindo nessa questão de falar sobre adoção, pois achamos de suma importância que esse tema venha à tona, se torne natural para todos, né? Para uma sociedade como um todo. O tema de hoje, gente, está ligado a um conceito da física, onde a gente fala da resiliência. É uma propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à sua forma original após ter sido submetido à tensão. Ou seja, ele foi submetido à tensão e volta à sua forma original. Esse é o conceito da física. E o que será que isso tem a ver com adoção, com o projeto Papo Adotivo? Vamos falar sobre isso hoje com nossa convidada no tema resiliência e adoção, né? Então vou chamar aqui ela para que ela possa entrar. Vamos lá. A convidada de hoje, gente, é Luciênia Pinheiro, né? Vamos esperar que ela entre aí. Olá, boa noite, Luciênia. Olá, boa noite. Então, gente, como eu estava falando, a gente está falando de um conceito físico, né, da resiliência, porém vamos levar ele para o mundo, para o nosso mundo da adoção, para o nosso mundo de seres humanos, né? Eu digo muito que esse tema é interessante e é importante para todas as pessoas, não só aquelas que têm filhos ou que estão no mundo da adoção, né? Então, Luciene, gente, ela é psicóloga, doutora em mestre em educação, doutora em psicologia, PhD e mãe por adoção, né? Eu não conheço Luciênia presencialmente, mas participei de um projeto dela de lives. Foram mais de 100 lives, me parece, durante essa pandemia. E, assim, quase que me tornei íntimo dela, porque estava sempre presente nas suas lives, que foram excelentes e são ainda, né? Ô, Luciene, antes que a gente comece, eu geralmente faço uma autodescrição da gente, para que as pessoas com deficiência visual ou cegas possam compartilhar de uma forma mais ativa nas nossas lives, tá? Então eu vou fazer essa minha autodescrição e passo a bola para você, ok? Tá ok. Então, gente, meu nome é Eden Figueiredo, eu sou um dos voluntários do GA de Recife, participo desse grupo há 7 anos, quando dei entrada na minha habilitação. Hoje, meus filhos já chegaram a 4 anos, né? Ou seja, já tem um caminhozinho andado aí, mas continuo assiduamente, porque assim, eu fui tão bem acolhido que não consigo sair de lá e ter que acolher quem agora está chegando, né? Eu sou um homem cis, tenho cabelos grisalhos curtos, barbas grisalhas também. Uso óculos de armação retangular preto, de lentes transparentes. Estou usando uma camisa preta. E no fundo do meu vídeo tem uma cortina branca e um assento, né, com uma estampa branco e cinza. Então, essa é a minha descrição. Eu vou passar a bola agora para você. Certo, Eden. Antes eu queria agradecer pelo convite. Fico muito feliz de estar participando dessa live com a turma aí do Recife, que sempre acompanha as minhas lives aqui no meu perfil. E eu amo ouvir o sotaque de vocês, eu acho um dos mais bonitos aqui do Nordeste. E é uma alegria estar com vocês compartilhando tanto a minha experiência como psicóloga, mas também como mãe por adoção. E fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos ondulados. Estou vestindo uma blusa preta com detalhes verdes e branco, um colar dourado. E aqui, a minha atrás, tem uma parede branca. Ok, então estamos autodescritos. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que o mundo da adoção chegou para você, né? Se foi a profissão como psicóloga que levou, ou foi esse mundo da adoção que chegou para psicóloga? Fala aí para a gente um pouquinho. A adoção, eu tenho contato com crianças, né, em situação de vulnerabilidade desde a minha adolescência. Eu sempre estive muito envolvida em projetos sociais. E com mais ou menos 20 anos de idade, eu tive a oportunidade de ir em abrigo, fazer algumas atividades sociais com criança. E conheci essa realidade, né, do que é viver em abrigo. E
coloquei esse desejo no meu coração, que quando eu constituísse minha família, eu ia começar com filhos por adoção. E 4 anos depois eu encontrei a pessoa que hoje eu sou casada, e nos primeiros meses de namoro, quando a gente falou em casamento, eu já fui colocando as regras, né, na mesa, falando assim, pode casar, mas a minha família, eu desejo que seja constituída por filhos por meio da adoção. Eu queria começar com crianças adotadas, não com filhos biológicos. E aí, as coincidências, né, de Deus, ele tem 2 irmãos também por meio da adoção, e aí ficou mais fácil, né, com a pessoa que já tem essa cultura da adoção. E assim foi. Quando a gente decidiu ter filhos, 5 anos depois de casado, a gente se habilitou antes, porque a gente sabia da demora, se habilitou 2 anos antes, né, do tempo que a gente previa, e foi assim, foi uma coisa bem planejada, assim. Eu decidi adotar em 2007, e em 2009 meus 2 primeiros filhos chegaram, em 2014 chegou o terceiro, e em 2017 chegou o quarto, e eu me encontro nesse momento em processo de habilitação também. Mas agora dei em banho-maria, assim, deixa o É processo quase o andar. time de futebol já, né? Porque antes da chegada da minha quarta filha, eu já tinha começado um processo de adoção. E eu nunca, não está no meu desejo ainda, no meu coração, parar esse processo. Então, agora, semana passada, eu fui até palestrante da turma que eu estava fazendo o curso de preparação. Enfim, as coisas estão andando aí de acordo com o que Deus estiver planejando para as nossas vidas. Então, o meu contato com a adoção sempre foi assim, muito visceral, assim, foi uma decisão muito bem pensada. E aí, Eden, de forma curiosa, no meu perfil eu acabo atraindo pessoas também assim, que já têm filhos biológicos e querem adotar, ou pessoas solteiras que querem adotar, começar a sua família adotando, adoção solo. E eu fiz uma live com a Priscila uma vez, ela começou a live falando assim, olha, o meu caso é bem diferente. Eu já fiz várias fertilizações, não deu certo, então a adoção foi meu plano B. Aí eu me assustei e comecei a perceber que realmente esse processo que é muito comum, né, das pessoas tentarem primeiro o filho biológico, depois partirem para a adoção. Aqui no meu perfil eu encontro cada vez mais pessoas que entendem a necessidade, né, das crianças que vivem em um abrigo em ter uma família. E para isso começam a nutrir no seu coração o desejo de ser famílias por meio da adoção. E isso eu acho maravilhoso, porque quando eu abri o meu perfil pessoal para falar sobre adoção, eu tinha 2 objetivos em mente. Primeiro é colaborar para que as pessoas não devolvam os seus filhos depois de adotados, né? A gente sabe que tem aquele estágio de convivência que é normal e até saudável, né? Se ali não há realmente o desejo de adotar aquela criança, que naquele estágio de convivência ali, nesse início, seja diluído esse projeto para que nenhuma das partes sofram. Mas depois que a criança é adotada, quando eu sei e acaba chegando muitas histórias, né? Está com 1 ano já tem acesso à certidão e decide levar de volta a criança, que eu até aprendi com a Grazi, da Adoção Brasil, que a palavra devolver é muito pesada, ela disse de levar de volta a criança. Eu acho que isso eu também, como psicóloga, poderia e posso contribuir muito, né, para que as famílias aprendam a desenvolver estratégias de adaptação, de construção de vínculo, de construção de apego e principalmente de resiliência, né? Que é o nosso tema da nossa live hoje. Como transformar todas as adversidades da vida, que são inerentes a qualquer família, qualquer tipo de construção familiar, em oportunidade de crescimento e oportunidade de aprendizagem. E aí eu acho que quando a gente já começa uma família dizendo assim, eu quero ser uma família resiliente, a gente começa a interpretar os desafios que vão nos aparecer em todas as fases de desenvolvimento dos nossos filhos de forma diferente. Eu sempre falo assim, a questão de vivenciar, né, de visualizar, de naturalizar esse tema é de suma importância, né, para que essas adoções venham a ter sucesso. Não é? Há bem pouco tempo atrás a gente falava de adoções escondidas, não é? Então, assim, era falar de adoção, não podia falar nem com o adotado, nem com a família, nem com a sociedade.
Então, ou seja, eram os casos mais restritos, né? Então, a gente, quando abre, né, eu acho que essas lives, essa pandemia trouxe muita possibilidade de se falar. A gente precisa verbalizar, a gente precisa conversar com as pessoas, mostrar a ela que a adoção é só o meio dos nossos filhos chegarem, não é? Como Sim, outros meios têm, esse é o meio, nada mais, né? Então, quando a gente começa a naturalizar esse tema, eu acho que a gente provoca as pessoas a pensar de forma diferente, né? Então, exatamente. rompe com esses preconceitos todos que a sociedade tem e que a gente tem também. Se você não busca pesquisar, se você não busca escutar, você tem esse preconceito também. Então, a gente tem que romper barreiras, né? E isso está acontecendo, né? Se a gente pensasse, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, uma criança negra deixava de ser adotada pela cor. Hoje não mais, né? Em cada, por exemplo, 100 pretendentes, 50 querem negros. Então, ou seja, eles não deixam de ser mais adotados por isso. Por quê? Porque vem se falando, né? Então, antigamente, uma criança de 3 anos era considerada uma criança de idade avançada. Hoje a gente já conversa de 10 anos para cima. Então a gente vai chegar no período em que a adolescente não é uma criança avançada, é o momento dela, né? Mas Sim, para isso a gente precisa estar aqui como nós estamos hoje, é verdade. Mas vamos entrar no exatamente. nosso tema, que eu sei que você tem muita coisa para falar. Eu sei que é um tema que você gosta muito, porque eu lhe assisto muito também. E aí eu queria que tu começasse falando para as pessoas como é que a gente traz esse conceito de resiliência da física, né, para a adoção. Sim. Olha, a resiliência, ela anda de mãos dadas com a adoção, né? Não tem como uma pessoa se constituir por meio da adoção em uma família e, de uma certa forma, esses pais não terem que, em algum momento, desenvolver esse processo de resiliência, porque a adoção, em alguns casos, né, está ali alicerçada em um momento de dor, de separação, de ruptura, de trauma. E sabe hoje que também não são todas as crianças que carregam emoções que causam dor e sofrimento, que a gente chama de trauma na psicologia, mas as que carregam a gente tem que entender que eles vão ter que ter um amparo ali diferenciado. E para isso vai ter que ter pais que tenham essa capacidade de desenvolver resiliência. Ou seja, de pegar toda essa bagagem que essa criança está trazendo e transformar em uma oportunidade de ela crescer apesar da dor. Então, a física, né, como você ilustrou aí muito bem na abertura da live, diz que resiliência é capacidade de expansão e de voltar ao estágio natural. Mas na psicologia esse conceito ele é ressignificado. A gente tem esse momento de vulnerabilidade, de adversidade, de problema, de tragédia até na vida, mas a gente volta, mas a gente não volta igual, como a física nos aponta. A gente volta transformado, a gente volta melhorado, a gente volta através do processo de aprendizagem. Não existe um conceito, não existe um conceito para dizer são esses aspectos psicológicos que tornam a pessoa resiliente. Existe um conjunto de variáveis que fortalece cada pessoa de forma muito específica. A resiliência que você tem com seu filho é diferente da resiliência que eu vou ter com meu filho. Como é que eu vou agir diante da mesma situação? Por exemplo, tu tem um filho e o filho começa a mentir e a enganar e a aprontar e sempre encobrindo a verdade. Eu tenho uma filha que começa a mentir. Então, qual vai ser as estratégias que a gente vai usar para tirar a mentira da vida dos nossos filhos? Para eles internalizarem esse valor tão importante na vida de qualquer pessoa, que é o valor da honestidade e da verdade. E aí você vai ter as suas estratégias e eu vou ter as minhas estratégias. E quando a gente une essas estratégias que estão dentro da gente, ou a gente busca essas estratégias fora e resolve aquele problema, e cresce e aprende com essa forma que a gente resolveu, isso a gente está num processo de aprendizagem, né? De forma prática. Se eu tivesse esse problema, como eu já tive, né, também na minha família, voltou. Que venha desenvolver valores, né, que venham promover, no meu caso específico, a questão da espiritualidade. Me ajuda muito a internalizar valores que eu acredito
que são importantes para os meus filhos. Então, cada um de nós vai usar estratégias para fortalecer a resiliência. De forma mais simples, Eden, eu estudo resiliência desde a graduação. Fiz pesquisas na graduação, no mestrado e no doutorado sobre resiliência. E aplicada à família, quando eu sou convidada a falar, né, de resiliência aplicada à família, que é o que a gente está conversando hoje, aplicada à adoção, eu sempre simplifico de forma bem didática em 4 aspectos importantes para a gente refletir essa noite. Que é a questão do nosso autoconhecimento, de nós como mães, como pais, saber quem somos, né? Quais são as nossas características, quais são até alguns traços de temperamento, de personalidade, como a gente faz a gestão das nossas emoções, que a gente chama na psicologia de inteligência emocional. Isso é muito importante, né? Quando eu comecei a fazer esse processo de autoconhecimento comigo, que eu vi que eu tinha um temperamento mais colérico, né? Que eu tinha uma personalidade com um comportamento mais prático e por isso eu tinha pouca paciência com quem não tinha a mesma praticidade que eu tinha na hora de resolver as questões e algumas questões da minha inteligência emocional, eu comecei a desenvolver a minha maternidade de forma muito mais saudável, né? Porque eu entendi a partir de mim o que eu esperava no outro e quando o outro não correspondia, isso me frustrava, isso gerava conflito dentro de casa. Então, quando a gente se conhece, a gente está mais aberto a entender o funcionamento do outro. E para ter filho é muito importante que a gente saiba diferenciar quem nós somos e quem o outro é, quem o nosso filho é. Porque senão a gente vai sempre estar gerando expectativas, né? E aí tem até a música da Vanessa da Mata que diz que expectativas irreais, né? Tudo que é de mim é demais e isso não traz paz quando a gente está sempre buscando nossos filhos que eles correspondam à nossa expectativa. E na adoção a gente fala muito disso, né? Do filho real, daquele filho idealizado. Então, o autoconhecimento é muito importante para a gente ser uma mãe, né, que vai deixar realmente um legado de saúde emocional para nossas filhas. Eu costumo dizer que se a gente chegar depois desse processo, né, que a gente cuida deles 20 anos, 25 anos, e olhar para trás, não ver nossos filhos adoecidos, fazendo terapia para se recompor daquela infância, daquela adolescência, baseado, né, às vezes no grito, na falta de não respeito, né, na privação de sua liberdade, da expressão do seu ser, se a gente conseguir deixar filhos emocionalmente saudáveis, a gente já fez o nosso melhor papel. É melhor do que deixar diploma, do que deixar carro, do que deixar poupança. O melhor que a gente pode deixar são filhos emocionalmente saudáveis para enfrentar esse mundo tão adoecido que a gente tem hoje, né? Então, o pilar do autoconhecimento é muito importante. Então, quando a gente Posso fala falar dos outros? Eu falo muito, eu sou pode professora. falar Eu daqui a sou pouco. professora. Eu sei disso. Então, quando a gente fala de resiliência, a gente está falando da capacidade de se adaptar bem a alguma situação que a vida nos traz para todo mundo, né? A gente nunca vai viver no mar de rosas, como se diz. Então, vai chegar os obstáculos, que é por onde a gente aprende muito, na verdade. Né? Eu sempre digo assim que não são problemas, são oportunidades, né, que Deus nos dá, que a vida nos dá, para que a gente repense na nossa vida, né, para que a gente saia do comodismo. Então, ali eu acho que essa capacidade de chegar nesses obstáculos e se dar bem, ou tentar se dar bem com ele, eu acho que a gente aprende muito. Mas aí algumas Sim. perguntas vieram assim. A gente nasce resiliente ou a gente aprende a ser resiliente? Ah, essa pergunta é maravilhosa, porque no começo dos estudos sobre resiliência, tinha assim uma linha que estudava a resiliência como algo inato, como houvesse pessoas que realmente já nascessem para superar desafios. E aí, quando vai falar, fala das pessoas que tiveram, por exemplo, uma perna amputada ou perderam a família toda e conseguiram se ressignificar. Sim, tem pessoas que têm isso na personalidade, né? Personalidade é tudo aquilo que a gente vai incorporando na nossa maneira de pensar, de agir e de se comportar durante a nossa vida. E temperamento é o único traço que a gente traz no nosso DNA. E o temperamento, ele é manifestado e é modelado de acordo com o ambiente. Então, a gente não trabalha, assim, né, a minha linha que estudo resiliência como algo inato. Estuda como algo que a gente vai aprender e vai desenvolver durante toda a nossa vida. Então, por isso que é importante a gente trazer esse tema, para a gente ligar essa luz, né?
O que que eu faço para ser uma mãe resiliente? E aí eu vou começar a fazer tudo que vai promover a minha resiliência de forma mais intencional. E aí entra já num outro pilar da resiliência, que são os fatores de proteção. Como eu posso fortalecer a minha família para que eu tenha uma família resiliente? E aí, no meu doutorado, por exemplo, eu estudei 12 variáveis psicológicas. Autoestima, autorregulação, autoeficácia, espiritualidade, o apoio dos professores, o suporte dos pais. Então, tudo isso impactou o grupo que eu estudei de alguma forma. Então, quando a gente vai, por exemplo, desenvolve na nossa família uma cultura de ir para alguma reunião religiosa, a gente não está só desenvolvendo a nossa religião, a gente também está trazendo para a nossa família um fator de proteção importante, né, que ajuda nossos filhos a sobreviver a episódios de depressão, de ansiedade, de frustração, de perda, de dor. Quando a gente investe nos professores dos nossos filhos, fazendo que eles sejam amigos dos nossos filhos e a gente ajude nossos filhos a criar vínculos também de afeto, de respeito, lembrando das datas importantes ou conversando mesmo, estando presente na vida escolar dos nossos filhos, a gente também está desenvolvendo resiliência, porque os professores assim, um portal de fortalecer os nossos filhos a fazerem eles acreditarem que eles são capazes, que eles podem conseguir, ou seja, que é a autoeficácia que a gente estuda, né? São duas pessoas muito importantes na vida dos nossos filhos. Um somos nós, pais, né? E outros são os professores. Somos nós que podemos criar essa fortaleza dentro dos nossos filhos, como também somos nós que podemos ser os maiores geradores de trauma, de frustração, de crenças limitantes, né? Uma palavra do professor pesa muito, pode paralisar um filho pro resto da vida. Uma palavra maldita da nossa boca também pode criar uma ferida que, assim, eu sou psicóloga, né? Aí com 40 anos, minha mãe falou isso quando eu tinha 8 anos, e hoje eu carrego e fez eu agir dessa forma com meu filho, ou fez eu estar assim no meu trabalho. Então, nós somos essa fonte, né, de gerar inteligência emocional, como também podemos privar. Então, quando a gente entende que a gente tem que desenvolver fatores de proteção para nós como pais e para os nossos filhos, a gente começa a desenvolver nosso dia a dia de forma intencional, passear, ter lazer, a gente tomar café com os nossos amigos, ter o momento do cinema, ter o momento do autocuidado, tudo isso ajuda a gente a fortalecer a nossa resiliência. Ou seja, a gente pode... Essa resiliência pode ser formada e deve ser formada desde cedo, né? Sim. Talvez, assim, talvez a nossa geração aprenda por necessidade, porque lá atrás talvez não tinha alguém que falasse sobre isso, né, pra gente, sobre resiliência, sobre deixar de ser um pai provedor para ser um pai cuidador, né? Mas, assim, graças a Deus, assim, a globalização, de uma certa forma, trouxe essa facilidade para que todo mundo, nós tivemos informações e tentar mudar isso aí, né? Eu acho que tem que ter, logicamente, que a gente tem aquela luzinha lá dentro, para que essa luz venha a eclodir, né? E a gente aproveita essas oportunidades de mudança, né? Mas, assim, eu acho essencial, né, que a gente aprenda e que nossos filhos, que nossos jovens, nossas crianças e nossos adolescentes tenham essa possibilidade, essa oportunidade de, desde já, venha ser empática, né? Venha aprender como é bom ser bom, né? Na verdade. Exatamente. Então, a gente tem essa facilidade aí. E fazer isso de forma intencional. Por exemplo, uma criança que foi adotada, ela precisa demais desse estímulo dos pais de forma intencional, né? Trabalhar a construção da autoestima de forma intencional. Como é que a gente pode fazer isso? Com conversas abertas, no olho, falando realmente em cima de verdades, exaltando competências que nossos filhos estão ali desenvolvendo e apresentando de forma verdadeira. Olha, você é inteligente porque você conseguiu, através do seu esforço, da sua dedicação, durante esse sábado à tarde, resolver essa questão de matemática. E ele vai entendendo que ele teve um movimento para ele receber aquele elogio e ele acaba trazendo isso para a sua identidade, né? Realmente eu posso, mas eu tenho que desenvolver essa trajetória. Eu falo isso no sentido de a gente também não estar achando que desenvolver resiliência nos nossos filhos, no caso específico aqui da autoestima, é falar palavras soltas, não. A neurociência já diz que nós temos neurônios
conselhos, que a gente identifica quando alguém fala aquilo que não é verdade. Olha só, ao ponto que a ciência já nos traz de informação, né? Então, a gente tem que estar baseado na verdade, fortalecendo isso nos nossos filhos. Quando eu adotei a minha segunda filha, que é meu terceiro filho, eu estava em Portugal e aí eu conversei com ela a primeira vez pelo Skype, né? Ela estava já com o pai aqui no Brasil e eu conversei muito com ela, falei muitas coisas e muito emocionada, foi um momento muito importante na minha vida. E quando a gente desligou o Skype, aí eu perguntei para minha irmã o que foi que ela falou de mim. Aí minha irmã disse assim, olha, ela olhou para mim e só falou uma coisa. A minha mãe disse que eu sou muito preciosa. Então, assim, da imensidão de coisas que eu falei, ficou essa relação dessa identidade, de eu identificar nela, né? Algo que, com certeza, ela não teria ouvido, assim, com a verdade como ela internalizou. Então, quando a gente fala em desenvolver resiliência na família, é isso. É garimpar o ouro que está ali escondido nos nossos filhos, né? E aí a gente tem que ter essa postura de ser resiliente, porque a gente não cria essa barreira de que não tem jeito, de que nasceu assim, de que porque o temperamento é assim. Não existe isso. Está assim agora, a gente nunca vai ter filhos problemáticos, a gente vai ter filhos com problema, e aquele problema vai passar. E aí a gente sempre tem que estar perseguindo a solução desse problema. Se a gente não tem a resposta, a gente tem que ir atrás de quem tem, mas jamais se conformar daquela situação, dominar a sua vida a ponto de você achar que não é capaz de resolver aquele problema. E todos os problemas passam, né? Depois que a gente cresce, amadurece, a gente sabe que passa, né? E a gente Pois é. tem que ter essa habilidade, né? De curtir muito quando as coisas estão bem na casa, quando está todo mundo se desenvolvendo bem, ninguém está fazendo nada que seja disfuncional. E também quando aparecem os problemas que aparecem, né, na vida da gente, a gente tem que saber que também vai passar, esperar o tempo de passar e buscar a solução para isso. E aí, por eu estudar isso, que eu entendo, assim, né? Quando a pessoa diz assim, ah, não estou dando conta, eu vou devolver. Não, não é por aí. A gente tem que botar tudo na mesa e saber qual é a peça que a gente vai encaixar para resolver essa situação, por mais grave que ela seja, né? Então, assim, eu falei nesse curso sobre resiliência de forma bem pontual dos estilos de parentalidade, mas eu acho que deveria vir assim no manual assim de pais por adoção, assim, estratégias de desenvolver resiliência para que essa questão de devolver uma criança jamais seja pensada, né? E que a gente seja que a gente se sinta grande, engrandecido por superar todas as adversidades e depois estar contando, olha, naquele dia que tu aprontou na escola, a gente resolveu daquele jeito. Olha, quando tu aprontou com o vizinho, foi daquele outro jeito. Olha, quando tu chegou aqui com aquele objeto que não era teu, a gente resolveu daquele jeito. E a gente vai colecionando vitórias de superar as adversidades e não colecionar fracasso por ter esse pensamento que muitas vezes a sociedade nos coloca, né, que é desse jeito mesmo, que não vai dar conta, e não é, né? A gente sabe que a gente é muito responsável por a construção dos valores e da formação do caráter e da ética dos nossos filhos. É isso. Ô, Luciene, agora me diz uma coisa. Quais são as características de uma pessoa resiliente? Tem umas características que são bem consensas assim, na literatura e que a gente identifica também nas pesquisas que são desenvolvidas. Uma delas é a questão do otimismo, né? Do otimismo que é estudado pela psicologia positiva. O otimismo é de acreditar que as coisas vão se resolver de forma saudável, né? Então, pensar sempre na solução de forma positiva. Então, uma pessoa resiliente, ela é muito otimista. Não no otimismo tolo, aquele de achar que as coisas estão dando errado e vai dar certo. Não, é porque eu estou me movimentando em relação a isso. Outra característica que é muito colocada também é a questão da fé. A pessoa resiliente, apesar de a gente entender e respeitar quem não tem, né, é fé em algo que é transcendente, mas a fé, a ciência já provou que a fé tem essa capacidade também de nos movimentar ao crescimento. Uma pessoa resiliente, ela
valoriza muito as relações sociais, ela investe muito nos seus amigos. Ela não fica só de mensagem do WhatsApp, ela liga para ouvir a voz, ela dá parabéns ao vivo, ela pega o carro dela e vai visitar e vem só te ver para saber como é que você está, porque ela sabe que as amizades fazem parte da sua vida e que nos momentos de desafio são aquelas pessoas que ela vai contar, que ela vai desabafar, que ela vai dizer, olha, aconteceu de novo, como é que eu faço? Então é uma pessoa que tem um suporte social muito bom, não porque isso acontece de forma natural, porque a pessoa é popular, não, mas porque ela se esforça. Ela abre um tempo na agenda dela, na vida dela, para fortalecer os vínculos de amizade, né? Uma pessoa resiliente, ela carrega dentro de si valores e propósitos de vida muito claros, né? Ela sabe por que foi que ela nasceu, ela tem um propósito, ela não está só no modo automático, ela tem os objetivos de vida, ela tem mais sentido de vida. Quando a gente tem um propósito e tem um sentido de vida, a gente tem muita mais facilidade de superar uma depressão, uma ansiedade, uma perda, um luto, porque a gente tem algo maior, né, do que o aqui e agora. Então, são algumas características que a gente vai identificando em pessoas resilientes e que a gente vai também trabalhando para ser resiliente através dessas características. Dizem que assim, uma coisa bem importante é que para ter resiliência é que a gente enfrente, né, nossos obstáculos, né? A gente não recue, a gente enfrente com esse pensamento positivo de tá, eu estou fazendo para que tudo dê certo, então vai dar certo, né? Porque eu estou fazendo algo para isso. E assim, às vezes a gente se sente não resiliente, mas se a gente olhar para trás de nossas experiências, a gente já passou por tantas coisas e aprendemos tantas coisas com elas, que nós somos um pouco resilientes. Talvez a gente precise ser mais positivo, né? Para que a gente saiba que a gente pode caminhar, né? Eu sempre continuo aquela mesma história de antes, assim, nada é muito problema, é sempre oportunidade. Então, quando a gente encara como oportunidade, a gente vem buscar mais soluções para situações, né? Então, assim, a gente torna-se mais elástico. É Exatamente. verdade. Porque a resiliência é justamente isso, ela não é ausência de sofrimento. Não quer dizer que você não vai chorar, que você não vai sofrer, que você não vai se decepcionar. Mas é saber que você tem dentro de si essa capacidade de reunir forças internas e externas e buscar uma solução para aquele problema. É importante a gente dizer também que a gente não é resiliente em todas as áreas da nossa vida. A gente pode Sim. ser uma boa profissional e pode apanhar do marido em casa, né? A gente pode dar conta muito no trabalho, cumprir todas as metas, e em casa a gente está num relacionamento abusivo. A gente tem resiliência fora para superar todos os problemas que aparecem no trabalho, mas em casa a gente não tem aquela força que a gente precisa para dar um baixo naquele sofrimento. É só um exemplo assim, de como a resiliência ela é trabalhada e ela é desenvolvida nas mais diversas dimensões da nossa vida. Não é que a gente vai ser resiliente em tudo, né? E aí a gente tem que realmente saber o que é que está faltando para mim romper esse ciclo aqui de sofrimento. O que é que está faltando para eu superar aqui com meu filho, com a minha filha, essa dificuldade que ele está tendo. E aí eu vou atrás de buscar onde é que está essa força para superar e jamais sucumbir. Porque tem dois problemas, né? Tem aquelas mães, né, que a gente vê, infelizmente, que passam muitos anos com os filhos, depois acham que não dá conta e vão lá e levam a criança de volta. Mas também tem pior que esse abandono, talvez, não dá nem para saber essa dimensão, mas é aqueles pais que abandonam os filhos dentro de casa, né? Que eu acompanho muito, né? Como professora universitária, aquela coisa, só me cobra, não me dá afeto, não sabe nem o que eu sou, não sabe dos meus sonhos, não sabe a música que eu gosto, não sabe qual é a minha comida preferida. É aquele abandono afetivo dentro de casa, acha que só é dar o de comer, dar uma casa e deixa a vida levar, eu vou cuidar só da minha vida, não me envolvo com meu filho. Então também tem aquele abandono dentro de casa, né? Então a gente tem que trabalhar nessa direção, né? De criar uma família emocionalmente saudável, é saber que aquela rebeldia daquele filho naquela fase, ela vai passar, mas eu tenho que investir para que isso seja transformado. Então, quando a gente fala de resiliência, a gente está falando desse ponto, né, de inflexão, né, de saber que a gente tem que estar ali se policiando o tempo todo, para que todas as áreas da nossa vida a gente possa ter esse pensamento de que vem o problema, vem a confusão, seja bem-vinda a confusão, como é que eu te resolvo, como é que tu sai agora de perto de mim, até que a próxima venha, né, levando a vida sempre com
essa questão das estações do ano. Eu gosto muito de levar a minha vida assim, as estações agora, como é que tá? Estamos no outono, tá tudo calmo, mas pode vir um inverno, olha só como o verão, todo mundo de férias. Então a gente vai administrando, sabendo que são estações e que as crianças vão crescendo, vão desenvolvendo, a gente vai aprendendo também a lidar com cada fase e crescendo como família, né? Então, sempre também, né? A resiliência, ela está em todas as áreas, né? Assim, ela é boa em todas as áreas, na área profissional, na área afetiva, com seu companheiro, com seus filhos, né? E assim, e aí tem uma parte que dizem mesmo assim, a gente tem que aproveitar onde a gente é mais resiliente para tentar conquistar aquele meio, né? Então tem pessoas que sabem falar muito bem, né? Que conquista por aí. Então que use esse meio. Tem pessoas que assim com o olhar, né, com a serenidade, já está conquistando, já sendo muito resiliente. Então, a gente tem que buscar onde é que está o nosso potencial, né, para fortalecer isso aí e tornar um ambiente, né, resiliente. Né? Então, Exatamente. A gente sabe identificar, né? Se a gente for fazer assim, né? Eu, como estudo essa área, né? Quando a pessoa conversa a falar de alguma dificuldade, a gente consegue juntos perceber qual foi o fator que ajudou a pessoa a superar. Na tua vida, qual foi o último grande problema? Não precisa descrever. Qual foi o último grande problema que você teve e qual foi a estratégia que você usou para superar esse grande problema? Pode lembrar de algum? eu tinha muita dificuldade de falar em público. Sim. Né? E aí, assim, eu sou kardecista, sou espírita kardecista, e aí eu participei da diretoria de assistência social, e ali eu comecei a conversar com as pessoas, né? Então, a primeira vez que eu fiquei assim de frente para um público e comecei a falar e vi o quanto era bom aquela troca, né? Aquele feedback de experiências. E aí eu trouxe isso para a minha vida profissional. Eu sou cirurgião dentista, então eu faço isso na unidade de saúde também hoje. E eu acho que é aí que me trouxe para as lives. Ou seja, aquela dificuldade enorme, não é que está fácil simplesmente colocar a cara aqui e pronto. Não. Até existe toda uma preparação, existe todo um nervosismo, mas que assim, que antes era quase impossível fazer isso. Então é isso aí, esse é o caminho da resiliência. Você transformou essa barreira em oportunidade de crescimento. E hoje, se você tiver um amigo que tenha problema de falar em público, você já vai até dar uma ideia para ele. Assim, crie uma situação de exposição mínima para que você comece por degrau em degrau perder o medo de falar em público, né? E a gente usa até isso na terapia, né? Que a gente chama de dessensibilização progressiva. Já acompanhei uma pessoa que também não tinha facilidade e estava abandonando uma graduação no último semestre porque estava morrendo de medo do TCC. Passou 4 anos só com medo do TCC. E aí, quando ela conseguiu ler acho que fala homilia acho que é a homilia da missa, né? Uma parte lá, pronto, foi um destrave, né? Então, assim, dessa forma prática que a gente vai tendo resiliência na nossa família e desenvolvendo nossos filhos. Aquele que fala muito, que é falante, que sempre tem pessoas ao redor, a gente vai trabalhar para que ele também não seja sempre o centro das atenções, não dê voz para outras pessoas. Aquele que é mais calmo, que é quieto, a gente também vai levar ele para falar na hora do Natal, para dizer uma mensagem no aniversário de alguém, para ele poder romper essas barreiras. E nosso papel é esse, né? É ser esse maestro, né? Da nossa casa, buscando sempre estar ali, potencializando o que é de melhor dos nossos filhos. E é por isso que é um desafio ser família, né? Porque a gente tem que cuidar da nossa vida, dos nossos sonhos, que é importante, e também estar ali orquestrando todo esse movimento, né, da casa diariamente para que cada um possa se desenvolver e ser o melhor que eles nasceram para ser, né? Acho assim, que a sociedade como um todo, e na sociedade menor que é a família. Então, quando você se envolve com pessoas, eu acho que a resiliência tem que estar ali toda hora. Né? Então, quer com filhos biológicos, né? Quer com filho chegado por via adotiva, mas lógico que a gente sabe que por via adotiva existe características, existe especificidade, né? Porque ele tem uma Sim. história passada, ele tem uma história passada que deve ser respeitada, não é? Mas que
não foi escolhida por a gente essa escola, essa história, não foi escolhida por a gente, na verdade. Mas aí eu te falo, a resiliência, a influência e a importância da resiliência na vinculação desses nossos filhos. Eu acho de suma importância, eu queria que tu falasse disso um pouco. Dentro da vinculação, ela surge principalmente, isso aí eu vou falar até nem de teoria, que eu nunca ouvi falar sobre isso de teoria, mas de prática, quando eles entendem que eles pertencem a alguém, né? Dentro da psicologia cognitivo comportamental, que é a minha área dentro da psicologia que eu estudo, e uma linha que acredita que a gente muda no pensamento, a gente muda a emoção e muda o comportamento, fala de 3 tripés importantes que todo ser humano busca na vida, que é ser amado, que é pertencer a alguém e que é entender que tem um valor. Né? E nessa vinculação, quando a gente passa essa mensagem de forma repetida, das mais diversas formas, que nossos filhos nos pertencem, que eles têm uma ligação, que eles não são mais sozinhos no mundo, que a qualquer momento do dia, da noite, do universo, eles vão ter alguém para poder contar, compartilhar, pedir ajuda, celebrar a vida. Quando eles criam esse vínculo de pertencimento, eu acho que isso é uma ponte muito forte de resiliência. E na hora que eles estiverem longe da gente, podem estar até casados, né, morando em outro estado, quando vier aquele baque da vida, eles vão lembrar desse colo, dessa palavra de amor, de segurança, de não julgamento, de acolhimento, de direcionamento, que nós construímos na infância. Né? Porque a gente sabe, daqui na minha cidade, minha cidade há pouco tempo, teve um caso de suicídio de um homem casado, brigou, separou, foi para um hotel e lá cometeu suicídio. Então, assim, em todas as fases da vida a gente tem vulnerabilidade. Mas será que a gente vai ter esse suporte da família, um irmão, uma mãe, um pai, para realmente dizer assim, tá doendo, eu não merecia passar por isso, me ajuda a suportar isso, né? Então, essa vinculação que a gente constrói é um patrimônio, assim, né? Tem valor. E isso parte desse sentimento de a gente nunca desistir dos nossos filhos. De a gente sempre acreditar que vai dar certo, que vai passar, que a gente vai ressignificar esse problema e depois vai olhar para trás e vai dizer, poxa, eu fui foi crescer, né? Eu sempre falo aqui em casa que a gente tem direito de errar muitas vezes durante a vida, mas nunca os mesmos erros, né? A gente vai crescendo, errando erros diferentes. E quando a gente vai construindo essa filosofia, a gente vai fazendo nossos filhos olhar para trás e aprender com os seus erros, para que isso não se acumule e acabe sendo até um valor, um traço de personalidade, aquela pessoa que sempre está mentindo, ou que sempre é desonesta, ou que sempre fere, ou que sempre não trata bem alguém. E aí a gente vai, né, realmente fixando esse valor que não é saudável. Então, eu acho que quando a gente cria uma vinculação, nossos filhos acharem que a gente está ali em todos os momentos, eu acho que é essa liga, né, da resiliência, né, de acreditar que tudo vai dar certo, no final tudo dá certo. Aqui em Recife, na região metropolitana, as comarcas elas exigem que os pretendentes, antes da habilitação, eles participem de reuniões de grupos de apoio. Assim, eles exigem pelo menos 4 reuniões de grupo de apoio. Aqui no GA de Recife, a primeira reunião a gente faz como um acolhimento, uma sala de acolhimento, uma sala de recepção para essas pessoas que estão chegando. E eu estou lá, de vez em quando eu estou lá, assim, a gente faz dar uma variada nos diretores que estão, mas eu gosto de estar muito nessa sala. E eu gosto muito de questionar 2 coisas, assim, para que eles se questionem, na verdade. Por que é que você quer ser pai? Né? Qual o motivo que você quer ser pai? Eu acho que é muito importante saber disso, né? Porque existem algumas respostas que a gente sabe que não são as melhores, né? Eu quero ter um companheiro, um filho companheiro na minha velhice. Quem disse? Quem garante isso, né? Eu quero um herdeiro, né? E tudo mais. E a outra questão é assim: você está preparado para amar seu filho como ele é? Você está se preparando para isso, né? Porque eu acho de suma importância, assim, você amar a pessoa e não aquilo que você queria que fosse. Né? Porque quando Exatamente. você pensa assim, você geralmente cai numa frustração, porque você joga nas costas do seu filho uma coisa que você queria que fosse. E é muita responsabilidade disso em alguém que nem até procurou esse pai, né?
Então, assim, eu acho que é uma formação, eu acho que é uma produção de formar resiliência, quando a gente fala isso, né? Porque a gente começa a se questionar, né? Para ver se você tem essa elasticidade, ou se não, que procure ter, né? Porque, assim, é um Exatamente. projeto para a tua vida toda, É. né? Então, que esse projeto seja um projeto de felicidade, tanto para o filho quanto para os pais. E se você não tiver aberto para isso, talvez você vá estar tendo um projeto infeliz para todo mundo, É. né? Até porque a gente, assim, eu entendo que amar um filho é uma decisão, não é algo que vai nascer naturalmente, né? Você decide amar. E quando você decide amar, você começa a criar essa conexão e filtrar, né, e nutrir seu coração com aqueles momentos, né, de gratidão, de felicidade que toda parentalidade nos promove. E essas perguntas são muito importantes porque quando a gente não quer passar por desafios, a gente já diz, né, de forma muito natural. Eu quero porque eu já tenho 40 anos, não me casei, e chegou a hora, minha família cobra. Isso aconteceu muito perto de mim. Uma pessoa muito cobrada pela família foi lá, colocou um nome, adotar um bebê, e adotou um bebê, com 15 dias devolveu o bebê, porque o bebê chorava, porque o bebê tinha que comer muito, porque realmente ela não queria maternar. Ela queria corresponder a uma expectativa da sociedade, dos pais, dos amigos que dizia que ela tinha que ser mãe. Então, nossa sociedade também não contribui, né, para que a gente tome essa atitude de ser mãe, seja biológica ou por meio da adoção, de forma madura e intencional. Às vezes tem que ser, porque todo mundo que é casado tem que ter filho, todo mundo tem que ter alguém para não envelhecer sozinho, e acaba, né, gerando aí um adoecimento muito grande. Porque quando a gente fala hoje de clínicas especializadas em cuidados de criança e adolescente, 90% são crianças biológicas, não são crianças adotivas. Que estão lá com problemas de droga, com gravidez na adolescência, com transtornos, com fobias, com depressão, com ansiedade, com frustrações muito sérias, né? Na sua mente, no seu emocional, construído a partir dessa falta de habilidade dos pais, né? De ser suporte para esses filhos, de fortalecer, de aceitar esse filho como ele é, porque muitas vezes a comparação vem: ah, meu pai não fazia isso comigo. Meu pai não falava assim comigo. Mas também a comparação sempre é só no olhar no que não está legal. Nunca no olhar, mas você faz isso, meu pai também não fazia, você faz melhor. O olhar sempre é no que o filho não está fazendo de corresponder àquela expectativa. Então, aceitar o filho como ele é e trabalhar de forma infinita para que ele seja melhor, para que ele se potencialize, para que ele entenda o seu valor, para que ele deseje, né? A gente é pai para plantar a semente de sonhos dos nossos filhos. Nós somos essas pessoas que vão germinar, assim, vão plantar junto com eles esses sonhos e vão trocar de sonhos, a gente vai estar ali nutrindo, eles acreditarem que eles são capazes, né? De construir aquilo que eles acham que vão trazer alegria e felicidade para eles. E aí, muitas vezes, os pais negligenciam, né, de ser essas pessoas. E aí, as desculpas são muitas. Não tenho tempo, não sei, né? E a gente sabe que hoje a gente vive muito em um outro momento, né? A informação, ela chega mais às pessoas. E a gente tem como não deixar de ser esse pai e mãe que vai aprender por osmose ou aprender só através do que a gente foi educado, mas de cortar muitos ciclos daquilo que não funciona para a nossa família e começar uma nova forma de educação, uma nova forma de família. E para isso a gente tem que estudar um pouquinho, né? A gente tem que ouvir as pessoas e filtrar para a nossa família aquilo que for legal também, né? Porque não adianta a gente sair de um tipo de educação e querer entrar em outro porque é um livro, porque é um curso, porque alguém disse que é bom. Não, a gente vai lá, aprende, traz o que a gente acha, né? Que a gente tem que passar por nós, tem que nos atravessar, passar por nosso crivo, porque aí eu entro naquela questão da intuição, que até a ciência também já disse que a gente tem, né? Esse conjunto de conhecimentos que acaba trazendo uma resposta mais assertiva para aquele contexto, para aquela realidade que a gente vive, né? E aí a gente tem que abrir um leque assim, né? O quanto é importante estar nos grupos de apoio para pretendentes, né? Porque a gente está tendo palestra, a gente está tendo depoimento, a gente está tendo vivências, né? A nossa amiga Alia Paulívia, ela sempre diz assim, que para adotar é preciso amor, conhecimento e sabedoria, né? Então, como tê-los
aqui está aberto, né? Os grupos de apoio, assim, sabedoria através desses depoimentos são enormes, né? E aí eu te falo também que aqui a gente tem um núcleo de pós-adoção, coordenado por doutora Suzana Schettini, né? E aí vem assim, você aprendeu, agora está na hora da prática, mas mesmo assim a gente precisa de estar junto de alguém, porque eu acho que quando a gente torna-se pai, parece que a gente torna-se meio órfão, né? A gente agora nós somos os responsáveis ali e a gente precisa às vezes segurar na mão de alguém, né? E como é enriquecedor você ter essa oportunidade de estar nesses grupos de apoio, sabe? Antigamente não tinha, né? A Viviane Amaral, ela está aqui com a gente e ela adotou o Williams Amaral, né, aos 18 anos, quando não tinha onde estudar sobre adoção de adolescente, né? E agora ela faz parte aqui, a gente traz ela para cá para dar esse depoimento para os novos pretendentes. Então, ou seja, a gente tá tendo uma bagagem aí que não aproveita quem não quer, né? Que antes a gente não Exatamente. tinha possibilidades e hoje está aí para a gente exercer, produzir essa resiliência, aprender a ser resiliente, para que na hora a gente seja mais preparado para viver melhor isso aí e evitar justamente esses transtornos e retornos dessas crianças e adolescentes, né? Porque a gente perguntaram uma certa vez se algumas crianças pediram para voltar de sua família para o abrigo, né? E a Suzana diz que pode até ter pedido, mas que na verdade isso aconteceu porque talvez os pais não estivessem preparados para acolhê-la. Então, na verdade, Sim, não era um pedido de verdade, era um pedido de socorro. exatamente. E É, aí, então, assim, eu sou muito feliz por poder participar dos grupos de apoio, né? Eu estou agora como voluntário do GA de Recife e estou como coordenador do GAFA, de um grupo de apoio no interior, em Garanhuns. Então, assim, estou totalmente envolvida. A adoção deixou de ser, para mim, um meio de sobreviver filhos. Passou a ser uma filosofia de vida. Né? Porque é, enquanto tiver crianças e adolescentes ainda em casa de acolhimento, a gente tem que estar aqui falando, né, para que tudo dê certo para eles, para que o ECA seja de fato e de direito executado, né, exercido. Né? Mas, assim, tem pessoas, justamente nesses grupos de apoio de pós-adoção, que se tornam assim: Jesus, o que é que eu faço agora? Né? Então, aquele planejamento, aquela vontade de ter filho, parece que naquele momento virou um problema tão sério que as pessoas ficam sem saber o que fazer. E aí a gente sempre fala em tranquilidade, né? A doutora Suzana sempre fala, tenha tranquilidade, e o doutor Luiz Schettini fala de paciência. E quando faltar paciência, descanse e volte a ter paciência, né? Mas aí não é fácil. Não é fácil. Aí eu te pergunto assim, o que é que essas pessoas e o que é que elas devem procurar, né? A quem elas devem procurar para ter essa resiliência? Assim, eu estou querendo ter, mas eu não estou conseguindo. O que é que eu vou fazer para isso? primeiro, seria muito interessante que essa pessoa tivesse a oportunidade de buscar alguma estratégia de autoconhecimento, né? De conversar, fazer uma terapia, às vezes nem precisa de uma terapia longa, poucas sessões a pessoa consegue identificar a característica da sua personalidade, do seu temperamento. Por que eu explodo muito com meu filho? Por que eu não tenho paciência, né? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu não estou conseguindo ser suporte para ele vencer os desafios, por exemplo, na educação? Porque todo ano é a mesma luta, porque todo ano eu não consigo traçar uma estratégia para que seja mais leve para ele a superar as suas deficiências escolares. Então, assim, a partir desse autoconhecimento, isso já ajuda a pessoa a saber o que é que não está funcionando legal. E isso que você está falando, nós somos seres sociais, né? A gente precisa, sim, de estar se relacionando com as pessoas. Quando eu falo, assim, que é importante a gente ter um propósito, um sentido de vida para a gente ser resiliente, eu não estou falando de coisas extraordinárias. Eu estou falando de coisas que movem o nosso coração. Quando você fala ainda com esse brilho no olhar, que a adoção não é mais só uma forma que você escolheu para ser família, mas é uma forma de você ser fonte, de você ajudar a outras pessoas a quebrarem aí suas objeções, seus medos, seus preconceitos e seguir em direção da realização desse sonho de ser mãe ou pai por meio da adoção, você faz disso um propósito de vida. Você faz disso um sentido. Você pode ter até um dia horrível. Ah, mas à noite eu tenho uma live. O que a gente vai conversar na live pode ajudar alguém.
talvez eu receba um direct dizendo assim, olha, Ed, foi bacana aquela live sobre resiliência, viu? Eu aprendi tanto, acho que eu vou procurar desenvolver mais fatores assim que possam me fortalecer, seja religião, amigos, trabalhar mais minha autoestima, minha autoconfiança, trabalhar mais minha autorregulação, ou seja, ter uma vida mais organizada, mais prática, mais produtiva. Tudo isso fortalece nossa resiliência. Então, a gente passa a ser essa pessoa, né, que vai ser promotora, e isso nos ajuda muito. Então, assim, quando a gente acha que não tem solução, que a gente não dá conta, que não é para nós, a gente tem que saber o que a gente tem que fazer para poder dar conta daquela situação. Porque todos nós temos essa capacidade, né? De crescer, de aprender o tempo todo. Há 10 anos atrás, as pessoas acreditavam que os nossos neurônios eles morriam e não voltavam mais. As pesquisas descobriram que a gente tem a neuroplasticidade, que o nosso cérebro ele se regenera o tempo todo. Então, assim, eu com 80 anos eu posso aprender mandarim, eu com 50 anos eu posso aprender uma habilidade nova, eu posso aprender uma forma nova de me comunicar, de demonstrar o meu afeto, se eu tenho dificuldade de abraçar o meu filho, de dizer eu te amo. São habilidades, são competências que a gente não tem, a gente pode buscar desenvolver, né? E como você quebrou a barreira da comunicação, todas as outras também podem ser quebradas, né? O meu marido, ele não teve um pai afetuoso, assim, que falasse eu te amo, que desse um abraço, que desse um beijo, pelo contrário, né? Me abrace não, que eu sou macho, não tem aquele machismo aqui do Nordeste, né? Não fale que eu te amo, não, que isso é coisa de mulherzinha. E aí, no começo da minha maternidade, foi difícil, né? Porque eu queria que ele tivesse um contato físico com meu filho, que ele abraçasse, que ele beijasse. E ele dizia que isso não era importante. Eu sabia que tudo isso era. Então, a gente vai construindo estratégias que façam ele quebrar isso dentro dele e saber que não é porque ele foi educado assim que ele tem que repassar isso para a próxima geração. Então, todos nós temos que fazer essa análise, né, essa reflexão. O que eu tenho de legal que eu herdei dos meus pais que eu posso levar para frente, o que eu tenho que deixar lá atrás, que eu não quero reproduzir nada na minha família. Então, tudo isso já é um bom caminho para a gente ser mais resiliente e ter uma família diferente, uma família feliz, né, onde as pessoas possam colecionar aí experiências de adversidade e de superação também. A gente tá no finalzinho, assim, da nossa live. Eu não gosto quando ela cai. O Instagram tem essa coisa de uma hora certa, né? Você sabe bem disso. Então, assim, a gente já tá no finalzinho mesmo, quase caindo, né? Eu queria te agradecer profundamente pela tua disponibilidade. Eu estou muito feliz porque, assim, eu escutava suas lives, escuto, vejo, mas eu estou com você aqui agora. Então, assim, estou muito feliz com isso. Queria outras oportunidades com você, tá? Muito obrigado. O GEAD está aqui de braços abertos aqui para você, né? Estou falando aqui como diretor voluntário. E, assim, muito obrigado. As pessoas só foram elogios aqui para você. Não deu nem tempo de ter, tá? Tá Um joia? beijo Obrigadão. grande, muito obrigada. Forte abraço aí todo mundo no Recife e a gente fica aí aberta a outras oportunidades. A gente está falando mais sobre fatores de proteção que possam fortalecer as nossas famílias, tá, Eda? Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Gente, obrigado a vocês também pela audiência. Sigam lá a Luciene Pinheiro no Instagram. A gente está colocando ali no convite, tem o Instagram dela. E eu queria convidar vocês para a próxima terça-feira, às 20 horas, né, no dia 2, no dia 27/10, vamos ter uma live sobre saúde emocional no serviço de acolhimento, com o nosso companheiro Charles, que vai estar mediando, e a convidada é Mazé Aluardo, alguma coisa assim. Ainda está no convite. Não perca, todas as terças-feiras, 8 horas, a gente está aqui. E na primeira terça-feira do mês, a gente tem um debate no Facebook, onde a gente consegue colocar mais pessoas. E vamos, na primeira terça-feira, estar com a busca ativa. Aí que a gente está com o projeto Adota um Pequeno Torcedor de volta aqui no esporte. E a gente vem à tona com toda essa mensagem, esse debate novamente. Então, beijo grande, Luciene. Eu vou ficar com você colado mais do que eu era, tá? Beijo. E agradeço a todo mundo, gente. Obrigado. Tá. Sigam nossas redes sociais. Essa live fica gravada aqui no Instagram e também vai lá para o YouTube. Né? Logo, quando encerra, ela vai lá para o YouTube. Ou seja, é matéria para se estar escutando, ouvindo e debatendo sempre. Né? Assim, a gente está terminando. Beijo grande para tu.
Obrigadão. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. gente. Vai com Tchau, Deus. tchau. Tchauzinho.